Durante milênios, ele esteve enterrado, selado, esquecido, um pergaminho de origem babilônica, escrito por mãos que jamais deveriam ter falado. Ele não aparece em nenhum museu. Nenhuma biblioteca do mundo o possui. Nenhum governo admite sua existência, mas ele foi encontrado, e o que está escrito nele é aterrador. Hoje, pela primeira vez, você ouvirá o conteúdo do último manuscrito da Babilônia, um documento que sobreviveu ao tempo, à destruição e à censura. Porque carregava uma profecia, e essa profecia está se cumprindo agora. A descoberta maldita tudo começou em 1922, nas areias do sul do Iraque, próximo ao sítio arqueológico de Uruk. Um grupo de arqueólogos liderados por um alemão chamado Karl Eisenberg escavava uma área isolada, à procura de artefatos comuns, mas o que encontraram não era comum. Foi no quarto dia de escavação que eles desenterraram uma pequena caixa de pedra calcária selada com inscrições que não correspondiam ao acácio, ao sumério ou ao aramaico. O idioma parecia híbrido, misturado, quase como se tivesse sido escrito por alguém que não queria ser compreendido. E dentro da caixa, envolto em linho e resina negra, estava o manuscrito. 18 lâminas de argila extremamente fina, com inscrições profundas, em baixo relevo. O conteúdo era perturbador. Na primeira lâmina, uma única frase: "Este é o último aviso. Aquele que lê, que se prepare." O primeiro tradutor, Karl, levou as lâminas para Berlim. Durante 3 anos, nada foi divulgado. O manuscrito desapareceu dos registros oficiais, mas em 1926, uma carta escrita à mão foi enviada anonimamente para a Sociedade de Estudos Mesopotâmico de Londres. Nela, o autor afirmava ter traduzido partes do texto. Seu nome, Leonard Fox. Segundo ele, o conteúdo do manuscrito não era histórico, era uma confissão. O autor do texto se identificava apenas como o Vigia do Norte, supostamente um escriba babilônico que viveu sob o reinado de Nabucodonosor. Mas o tom do manuscrito era de alguém que via além da política, além da religião, além da Babilônia. Eles pensam que é só pedra e ouro que construímos, mas nas câmaras inferiores selamos o ciclo que retornará com fogo e silêncio. Leonard nunca mais foi visto após essa carta. Seus documentos foram confiscados. O conteúdo do manuscrito, parte do conteúdo vazado, descreve um evento cíclico, chamado no texto de O Retorno do Vazio. O manuscrito fala de uma época onde os céus estarão abertos, mas nenhum Deus responderá, e as cidades serão como tigelas viradas, sem propósito, sem alimento, sem paz. Alguns trechos se destacam pela precisão quase profética. Quando os homens falarem com espelhos de fogo nas mãos e fizerem guerra com olhos que não piscam, quando o pão se tornar pó e a água amarga, quando as mães fugirem dos filhos por medo do silêncio em seus olhos. A descrição se aproxima estranhamente do mundo moderno. Mas o que mais impressiona é o que o manuscrito chama de o quarto sinal, o som do vazio, um trovão sem nuvem. Quando ele soar 3 vezes, a contagem começará. A maldição dos que leram todos os envolvidos na leitura direta do manuscrito teriam desaparecido ou morrido em circunstâncias misteriosas. Eisenberg, o arqueólogo, morreu queimado em seu escritório em 1930. O manuscrito estava no cofre da mesma sala. Leonard Fox, desaparecido. 2 estudantes que fizeram cópias manuscritas das lâminas em 1927, encontrados afogados em águas rasas, sem sinais de luta. O manuscrito então foi selado, mas não destruído. Fontes afirmam que ele está guardado num cofre subterrâneo de uma fundação privada suíça e que foi digitalizado há poucos anos. Alguém vazou parte do conteúdo e é o que você está ouvindo agora. Os 3 primeiros sinais,
já se cumpriram. Pesquisadores alternativos afirmam que os 3 primeiros sinais do manuscrito já ocorreram. O céu cuspirá fogo onde antes havia paz. Alguns relacionam com o 11 de setembro. As águas subirão onde não há mar. Tsunamis, enchentes, mudanças climáticas. O número do homem será queimado na sua mão e ele sorrirá. Interpretação moderna fala de chips, biometria e rastreamento. O 4º sinal, o som sem nuvem, o trovão invisível, seria o último aviso. E muitos relatam ter ouvido barulhos estranhos, metálicos, vindos do céu, sem explicação. Coincidência ou cumprimento da profecia? O que ainda vemos manuscrito termina sua primeira sessão com uma frase enigmática. Quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos que feche. E então começa a segunda parte do texto. A parte onde o autor afirma que viu o que ninguém deveria ver e escreveu o que não era permitido escrever. Na próxima parte você vai conhecer o conteúdo do capítulo proibido do manuscrito, a identidade real do Vigia do Norte e a revelação final sobre a origem dos homens que construíram a Babilônia. Se você ficou até aqui, compartilha, espalha, reflita. Esse é apenas o começo. Na primeira parte, conhecemos o manuscrito maldito, um artefato selado por milênios. Um texto que ameaça tudo o que sabemos sobre a história. A profecia começou. 3 sinais foram vistos, mas há mais. Nesta segunda parte, entraremos nas palavras mais perigosas do pergaminho. Palavras que, segundo registros, causaram surtos, mortes e desaparecimentos. Você foi avisado, mas está aqui. Então escute. O capítulo proibido-as. 18 lâminas do manuscrito. Tem inscrições que vão aumentando em tensão, mas entre a 9ª e a 12ª há um trecho que Leonard Fox chamou de o capítulo que não devia ser lido em voz alta. É nele que o Vigia do Norte narra o que ele viu nas profundezas de Babilônia. Fomos chamados pelos senhores do Templo do Leão. Eles diziam que os deuses haviam deixado instruções, mas eram vozes, sem corpo. O texto fala de uma câmara subterrânea, um lugar onde os escribas mais antigos não escreviam, gravavam. E o que gravavam não era em língua humana. Era som, vibração. Quando ecoava nas paredes, os homens viam coisas. Fox acreditava que esse trecho descrevia um ritual sonoro hipnótico que levava os participantes a um estado alterado de consciência. E foi nesse estado que o autor do manuscrito viu o que ele chamou de o despertar do oco. O despertar do oco, trecho mais perturbador do manuscrito, descreve uma entidade, não um deus, não um demônio, mas uma consciência sem forma, um vazio que se alimenta de atenção humana. Quando todos olharam, ele existiu. O Vigia do Norte afirma que o Templo do Leão alimentava o vazio com sacrifício ritual e histeria coletiva. A entidade, segundo o manuscrito, prometia dominação e conhecimento em troca de medo e silêncio. E quando o povo não temia o bastante, ela causava fome. Ela causava pragas. Ela se movia nos sonhos. A profecia, então, se conecta ao presente. Ela virá quando o silêncio for rompido por gritos que ninguém ouve. A identidade do Vigia do Norte durante décadas, acreditou-se que o autor era apenas um escriba traumatizado. Mas em 1979, documentos desclassificados pela KGB sugerem algo mais. O nome real do Vigia aparece em uma tábua complementar, preservada na Universidade de Bagdá. Uru Enlil, filho de Ningish-Zida. Esse nome está ligado a linhagens híbridas, citadas em textos sumérios antigos, descendentes diretos dos Anunnaki, os deuses que desceram do céu. Eu fui gerado entre as estrelas e a lama. Sou testemunha do que vem antes do tempo. Se isso for real, o manuscrito não é só uma profecia.
é um relato direto de um ser que transcende as civilizações humanas. O aviso dos círculos celesteso. Manuscrito traz símbolos em forma de espirais e órbitas. Estudos modernos compararam esses desenhos com configurações planetárias raras. Segundo o texto, quando os 7 filhos cruzarem no firmamento, o véu será rasgado, e os que vivem de olhos fechados sentirão o corte. Essas palavras coincidem com um alinhamento planetário previsto para acontecer nos próximos anos. E mais, o manuscrito fala de cidades que desapareceriam sem deixar ruínas. Descreve sons vindos do chão, sons que enlouquecem. Quando os sinos tocarem debaixo da terra, não haverá mais tempo. Muitos acreditam que o manuscrito descreve não o fim do mundo, mas o retorno de algo que estava adormecido. Censura, guerras e o interesse de potências vários países brigaram pelo controle de artefatos similares ao manuscrito. O Vaticano tem uma réplica esculpida em basalto. Os EUA guardam 3 fragmentos sob o selo do National Archives. A China descobriu recentemente um tablet com idioma compatível. Por que tanto segredo? Porque o conteúdo do manuscrito ataca a estrutura da história oficial. Fala de tecnologias esquecidas, seres extra-humanos e um ciclo de destruição planetária. Não é a primeira vez, não será a última, mas desta vez o relógio será ouvido. O gran finale se aproximará. Parte final do manuscrito começa com uma advertência. Se você chegou até aqui, não pare. O conhecimento exige sangue, mas também liberta. As chaves estão nos espelhos, e o espelho é você. Na parte 3, vamos revelar o destino final do manuscrito, a conexão entre Babilônia, Atlântida e as civilizações de hoje e o último sinal, aquele que pode estar se manifestando agora mesmo. Você está pronto? Se sim, comenta: eu ouvi o chamado. E nos vemos na conclusão, se ainda estivermos aqui. Você sobreviveu à primeira leitura, encarou as visões do Vigia do Norte, mas agora é o fim, ou o começo. A terceira parte do manuscrito não foi traduzida por especialistas. Ela foi decodificada por padrões simbólicos, comparações linguísticas com línguas mortas e visões. Sim, visões relatadas por quem entrou em contato com as lâminas, e elas têm um padrão assustador. Todos relatam o mesmo final. Prepare-se, porque agora a verdade é impossível de ignorar. A conexão Atlántida, texto final do manuscrito, traz símbolos não encontrados em nenhum idioma semítico, mas curiosamente iguais aos encontrados em artefatos submersos na costa de Santorini, Grécia. Antes que o barro fosse moldado, vieram os que respiravam pela luz. Eles ergueram os portais e ensinaram o som, mas foram esquecidos. Essas palavras indicam que a civilização babilônica não foi a primeira, ela foi herdeira de um conhecimento anterior, de uma civilização afundada, apagada da história, mas não da memória simbólica da humanidade. Eles não morreram, eles apenas mergulharam. O Vigia do Norte diz que a destruição da Atlântida não foi natural, foi permitida como um reset, e que a Babilônia seria o último experimento da linhagem original. Os enviados no final do manuscrito aparecem 7 nomes, todos em dialeto perdido, mas traduzidos são títulos: o Observador, o Ferreiro do Céu, Tecelão do Silêncio, Despertador, o Guardião da Lembrança, a Voz do Início, Julgador. Esses enviados seriam seres de origem pré-humana, que andaram entre os reis de Babilônia e influenciaram as decisões de guerra, arquitetura, linguagem e rituais. Cada um deles teria deixado um selo em uma civilização. E quando todos os selos forem ativados, o mundo será purificado. Purificação aqui não significa destruição, significa reversão, reorganização,
colapso da ilusão coletiva. A torre foi a primeira tentativa, mas só com o último selo. O céu cairá. O último selo segundo. O manuscrito, 6 selos já foram quebrados. Com a queda da Atlântida, com o exílio dos hebreus, com a destruição do Templo de Jerusalém, com a queda de Roma, com a abertura do canal de Suez, com o pouso na Lua é o último. Quando o mundo for conectado, por palavras invisíveis e homens viciados em ver, se esquecerem de olhar, o último selo será tocado pelo fogo sem som. Isso é interpretado como a era digital, a hiperconexão, a dependência total de imagem e o fogo sem som, ondas, frequências, energia invisível que afeta a mente e a estrutura da realidade. Muitos pesquisadores apontam que isso já começou. Bloco 14, o chamado final, 25-0, 35 zeros. Na última tábua, escrita com marcas quase apagadas, o vigia do norte escreve: "Não lamente, você está vivo agora porque é parte do chamado, você tem a fagulha. O que vai fazer com ela?" Ele revela que os que despertam não devem criar medo. Devem espalhar sabedoria. Silêncio ativo. Ação sem violência, equilíbrio. Os olhos vão se abrir, alguns enlouquecerão, outros reconstruirão. O manuscrito termina com um padrão repetido 3 vezes. 127:9, 127:9, 127:9. Até hoje ninguém sabe o que significa. Alguns dizem ser uma coordenada, outros um DNA simbólico, ou talvez o nome do próximo vigilante. Final. A escolha é sua. 35:0, 40. E agora? Você ouviu tudo. A profecia foi revelada. As camadas escondidas da história, expostas, o manuscrito, desenterrado. Mas tudo isso não importa. Se você continuar vivendo como se não tivesse ouvido, você tem 2 escolhas: fechar esse vídeo e fingir que nada aconteceu, compartilhar, refletir e se tornar mais um portador da verdade. O mundo precisa de sentinelas, de despertos, e você talvez seja um deles. Quem tem olhos para ver, verá. Quem tem ouvidos para ouvir, já ouviu. Comenta: "Eu sou um sentinela", se você chegou até o fim. E prepare-se. O próximo manuscrito já está sendo decodificado. Nos vemos em breve.